no deserto, de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo do meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz, para todos os cansados. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Convido vocês a colocarem em pé, vamos adorar o nosso Deus juntos. Adore ao Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível,
Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Oh, eu convido as irmãs para cantar essa parte junto conosco, todas as irmãs. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor. Vida, verdade, caminho
Podem se assentar, meus irmãos. Antes de a gente passar para o terceiro momento aqui de palestra, né? Duas coisas que se tornam importantes nós recordarmos com os irmãos sobre o nosso cronograma e uma pequena mudança também. A primeira mudança, ou a mudança, é que depois que nós terminarmos esse terceiro momento de palestra, nós vamos ter mais um tempo ali no salão de uns 20 minutos apenas, tá bom? Para nós voltarmos para a mesa redonda. Então é aquele tempo que você ainda não comprou algum livro, vai lá, compra. É você que precisa ir ao banheiro, encher sua garrafinha de água, para que você não faça isso enquanto acontece a mesa redonda e nem sequer aqui na palestra. Então assim que terminar aqui, 20 minutinhos e a gente volta para a mesa também, até para a gente acertar aqui o local, para a gente ter a mesa redonda. E o segundo importante aviso que eu gostaria de dar aos irmãos é que amanhã de manhã não será aqui na igreja, tá? Então, se os irmãos vierem aqui às 9 horas da manhã, amanhã aqui não vai rolar, tá? Os irmãos vão encontrar a igreja fechada, porque nós estaremos no acampamento da igreja lá no Manaim, na Avenida Guaicurus, em frente ao Exército. Tá bom? Então se programem para estar amanhã, às 9 horas da manhã lá. Nós teremos a abertura por comemoração da Escola Bíblica Dominical e o reverendo Daniel dará uma aula unificada. E as crianças também terão atividade. Houve uma grande preparação também durante a semana para esse tempo lá no Manaim com as crianças. E logo após nós teremos um almoço delicioso, um churrasco delicioso para todos nós, tá bom? E eu gostaria de... Eram duas coisas e vai surgindo, gente, me perdoem. Se você quer essa camiseta, me procure. Algumas pessoas já me procuraram. Me procure, faça o seu pedido, se você tem o desejo de ter essa camiseta. Amanhã de manhã, meus irmãos, eu não estarei com vocês. Algumas pessoas estão me perguntando, porque amanhã de manhã, se Deus quiser e abençoar, a Ana Lia estará entre nós. Graças a Deus. Esse tempo aí todo de espera, né? Mas chegou o grande dia, então amanhã eu não estarei com os irmãos, estarei aqui no Hospital Evangélico, acompanhando a minha família nesse momento. E eu só gostaria, antes de passar para o reverendo, indicar alguns livros. O primeiro deles, fiquei triste, meus irmãos, porque eu vi esse livro aqui, praticamente não interessou as pessoas, mas vale muito a pena, esse livro Guerra de Palavras, do Paul Tripp. Tem um testemunho bonito deste livro, foi uma irmã que passava muitas dificuldades no casamento, com os filhos, porque as palavras dela eram sempre muito duras. E aí, como pastores da igreja, nós o aconselhamos e indicamos a leitura desse livro, e ela testemunhou que esse livro foi transformador na vida dela. Paul Tripp é um pastor famoso também na área do aconselhamento bíblico, vale muito a pena esse livro. Esse é outro livro que é muito bom, que é O Cristão e a Cultura, do Michael Horton. Vale muito a pena a leitura dele também, para entender toda essa questão que vem acontecendo no nosso país, a dinâmica da cultura. Vale muito a pena também, está lá na nossa livraria. Eu trouxe apenas o volume 4 da série Fé Reformada. E esse livro são coletâneas de artigos que respondem perguntas que normalmente a gente faz sobre a fé reformada. Então, por exemplo, esse aqui pergunta sobre o que é evangelização, como que a gente entende isso. Vale muito a pena, lá nós temos o volume 1, volume 2, volume 3 e volume 4. Esse outro aqui chama-se Cosmovisão Cristã, do Philip Ryken. É pequenininho, mas vale a pena para você conhecer e começar a conhecer sobre o que é cosmovisão. Vale a pena para trabalhar pequenos grupos. Eu sei que tem irmãos de outras igrejas aqui, então vale muito a pena esse livro também. Ele fala sinteticamente sobre cada uma das partes da cosmovisão. Esse também, Coisas do Casamento, vale muito a pena na parte de relacionamento entre marido e mulher. É um lançamento da cultura cristã também. E por último, esses dois aqui, lado a lado, do Welch, vale demais a pena sobre o relacionamento uns com os outros, sabedoria para relacionar um com os outros.
E por fim, esse aqui também é bem filosófico, mas vale a pena, a busca da verdade, da Nancy Pierce. Quem conhece Nancy Pierce, já leu alguma coisa dela, sabe do que eu estou falando. É um livro muito bom. Ela escreveu um outro livro também chamado Verdade Absoluta, que já é bem maior do que esse, mas muito bom esse livro. Estão lá na nossa livraria. Não deixe de passar lá nesse último momento. E também a nossa livraria vai ficar aqui na igreja por mais um mês, tá? Durante todo o decorrer aqui de umas 4 semanas, nós permaneceremos com esses livros, depois nós devolveremos à Cultura Cristã. Lembrando que eles estão com 40% de desconto, nós não temos ganho nenhum com eles. Nós queremos edificar a igreja e enriquecer com boa literatura, tá bom? Reverendo Daniel, pode vir à frente. Sim, vamos só orar pela vida do Senhor. Vamos orar então, meus irmãos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por todo esse tempo que temos tido aqui. O aprendizado da Tua Palavra enche de alegria os nossos corações. É muito bom ver o Teu povo alegre, aprendendo do Senhor, entusiasmado com a Palavra do Senhor. Que privilégio, ó Deus. Ó Deus, continua abrindo os nossos corações, iluminando o nosso entendimento, e cuidando da vida do reverendo Daniel ao pregar a Tua Palavra, ao expor o livro de Jó. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Obrigado então pela paciência aí dos irmãos, esse primeiro momento. Antes de começar aqui, vou fazer uma propaganda aqui. Esse aqui está desligado, né? Muitas coisas que eu falo, eu já falei em vários locais, então eu tenho esse blog que é o meu nome, o Vinícius já postou aí, e essa é a página. Quando você abrir, é isso aí, Ouvindo e Semeando Ideias. Então tem vários textos sobre Jó, sobre vários temas. Muitas coisas que eu falo aqui, então aparece aí, você pode depois ler, tá bom? Uma outra coisa também sobre Jó que eu recomendo é no YouTube, se você digitar esse nome, Quarentena em Jó. Isso eu gravei durante a quarentena, no auge da quarentena, que não podia ninguém sair de casa. Eu gravei 40 episódios que equivalem aos 40 capítulos. São 42, né? Mas foram 40 para combinar com quarentena. Então, eu trato delongadamente sobre cada um dos capítulos de Jó e está gravado no YouTube. Vai aparecer essa página aí, da Igreja de Santo Amaro, mas é isso aqui, ó, Quarentena em Jó. Então, se você clicar aí, tem todos os 40 episódios, e lá eu falo muitas coisas que eu estou falando aqui de maneira mais rápida, tá bom? E o pessoal da mesa aí tem também um material que você encontra também. Dá para passar sem aqui? Não, né? Tem que sair daqui. Ok. Esse é um material também, tem um som aí. Com o desfecho. A maneira como o livro termina é inesperada. Depois de todas as acusações que Jó sofreu, depois de todas as perguntas que ele respondeu, de todas as vezes que ele pediu para ter uma oportunidade de defender a sua causa diante de Deus, no final Deus aparece. E para surpresa dele e nossa também, Deus não responde nenhuma das suas perguntas. Pelo contrário, começa a fazer várias perguntas que fogem ao foco central daquilo que ele vinha falando. Não que as perguntas de Deus não fossem interessantes e importantes, mas elas não tratavam daquilo que Jó estava querendo saber.
E o resultado é surpreendente, porque Jó, mesmo não tendo as suas dúvidas respondidas, ele se sentiu satisfeito e contente com a oportunidade de ouvir o que Deus tinha para falar. Essa é a marca registrada de um cristão genuíno. Ele não está tão interessado nas perguntas que Deus irá responder, mas na própria presença e na oportunidade de ter o contato e a presença de Deus. E aí, ficou curioso? Quer saber mais sobre o livro de Jó? Conheça o novo livro do Dr. Daniel Santos Júnior, Integridade Apesar de Tudo. Um comentário sobre a vida de Jó que oferece ferramentas de leitura, interpretação e aplicação do texto bíblico. Conta ainda com exercícios, perguntas e palavras cruzadas. Pode ser também utilizado em pequenos grupos, culto familiar ou até mesmo estudo pessoal. Adquira no link na descrição do vídeo. Obrigado. Então, esse material é o que o Vinícius mencionou, vai estar disponível em breve já na segunda edição, que é uma versão em Kindle, tá bom? Então aqui, Vinícius. Ok, obrigado. Estava comentando com o pastor aí essa bruxaria que é só o Vinícius que entende, né? De mexer com... Então isso aí, já falamos disso, ok. Bom, a minha tarefa agora, depois dessa primeira palestra, geralmente, e alguém já me perguntou aqui na hora do lanche, como é que Jó conseguia ser essa pessoa que nós estamos falando? Será que ele era alguém superdotado espiritualmente para conseguir ser essa pessoa? Essa minha palavra agora visa mostrar que a espiritualidade de Jó não era algo sobrenatural. É algo que você e eu podemos fazer. Especialmente porque isso não depende somente de nós, mas em Cristo, eu e você podemos ser iguais ou melhor do que Jó. Não por causa de nós, mas por causa daquele que habita em nós. Então, no capítulo 31 de Jó, nós temos um relato, o que eu tenho chamado, e nesses lugares que eu mencionei, aparece esse texto que eu escrevi, que eu chamo as 12 perguntas da oração de Jó. E eu imagino que Jó fazia esse check-up diário antes de dormir, ele reclinava a cabeça no travesseiro, e fazia essas perguntas diante de Deus em oração de maneira honesta. E esse é o check-up que eu e você devemos fazer também, se é que nós queremos ser alguém cuja espiritualidade no mundo seja uma espiritualidade que Deus usa para transformar a vida de muitas pessoas. Então, o capítulo 31 de Jó, nós vamos lendo à medida em que formos comentando. Então, esse é o contexto. Repito, eu não sei se Jó fazia essas orações antes de dormir. E essa é apenas uma sugestão, é uma simulação. O que eu sei é que essas 12 perguntas que ele faz são perguntas que mostram como ele conseguia ser essa pessoa que Deus descreveu como sendo reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, para que fique aí o lembrete de que a vida e a integridade de Jó não é algo para alguém que era quase que um anjo. Não era não. Jó era uma pessoa de carne e osso como nós. Era uma pessoa idosa, possivelmente Jó devia estar já nos seus 80 anos quando essas coisas aconteceram, porque ele tinha 10 filhos, ele já era conhecido praticamente em todo o mundo. Ele era uma pessoa que já acumulava a função de juiz, talvez de rei de um local. E por causa disso, então, ele já devia ser uma pessoa nessa fase da vida. Então vamos lá, as perguntas. Eu vou caminhar aqui mais ou menos num ritmo que dê para a gente aproveitar. E depois nós vamos abrir para as perguntas, tá certo? No momento apropriado. Então, vamos lá. A primeira pergunta, então, que aparece nos versículos de 1 a 4... A primeira pergunta que Jó faz é o primeiro ponto do check-up. Tá?
quem controla os meus olhos? Quem controla os meus olhos? Olha só o que ele diz nos versículos de 1 a 4. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que esperança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? A primeira pergunta que Jó faz, isso é surpreendente, porque eu não imaginaria alguém como Jó, sendo uma pessoa idosa, sendo uma pessoa descrita por Deus como sendo reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, que Jó tivesse essa preocupação de não ficar olhando para uma moça mais nova. E isso, irmãos, mostra que Jó era um homem como todos nós. Os que são homens aqui, né, nesse auditório, né? Mas mostra que ele era alguém também alvo das mesmas tentações. E aqui está um ponto de alguém como Jó, que não entendia que o fato de ser uma pessoa reta era algo que acontecia automaticamente com a idade. Depois dos 80, todo mundo é sábio, todo mundo é reto, todo mundo é íntegro. Isso não é verdade. A história e a prática nos mostra que tem muito velho safado, mulherengo, não crente, mas às vezes do mundo. E aqui está Jó, já idoso, tem que ter o cuidado. Ele fez uma aliança com os seus olhos de que ele não olharia uma donzela. A versão aqui em português minimizou a situação, mas é exatamente olhar para o corpo de uma moça mais nova. E o cenário é exatamente esse. E ele tem que fazer um compromisso com os seus olhos para que isso não aconteça. Isso não é algo automático. Olha, irmãos, às vezes eu já andei com pessoas que são pessoas que se frustram por causa da maneira como o diabo usa. E é uma questão de você monitorar, de você cuidar. Satanás ciranda com a vida de muitas pessoas, mas em alguns casos a gente percebe é porque também as pessoas andam no limite do pecado. Essa prática, especialmente para homens, e isso aqui vai uma palavra para homens e homens casados, homens já acima dos seus 60 anos. Cuidado com a sua vida, cuidado com a integridade dos seus olhos. Jó, na sua velhice, ainda monitorava os seus olhos. Ainda na sua velhice, ele fazia uma aliança, e olha só, na sua aliança, ele entendia que ele tinha uma porção com Deus, e essa porção não valia a pena jogar tudo fora por causa de uma olhadela para desejar, para flertar com a vida e alguém, né, uma pessoa mais nova. Havia uma herança com o Todo-Poderoso. Isso era perdição para o iníquo. E se por nenhuma dessas razões Jó sabe que Deus pesa, que Deus conhece, Ele vê todos os meus passos. É difícil nós imaginarmos uma pessoa como Jó pensando nessas coisas. É difícil imaginar uma pessoa descrita por Deus como sendo reta, íntegra, temente a Deus, pensa nessas coisas. Mas, meus irmãos, se você quer ser uma pessoa reta, íntegra, não espere você dormir uma pessoa relapsa, pecadora, e acordar no outro dia com uma pessoa como Jó. Não, isso não acontece assim. Santidade é algo que nós construímos por meio daquilo que Deus realiza em nós todos os dias. E a experiência mostra que, em muitos casos, é mais nós destruindo o que Deus faz em nós, é mais estragando aquilo que Deus está construindo, isso é que nós fazemos, do que o próprio Deus construindo em nós. Quantos de nós vemos e assistimos pessoas, às vezes já avançadas na idade, pessoas nos 50, 60 anos, que caem moralmente e levam junto, às vezes, muitas pessoas porque vacilaram
alguns minutos na sua vida e toda uma reputação caiu por terra. Isso nos mostra que derrubar um homem de Deus leva alguns segundos, mas para você construir uma reputação leva décadas. E o diabo sabe disso. Por causa disso, então, Jó, ele fez um pacto com os olhos. Ele fez uma aliança com seus olhos. Eu não vou fixar os meus olhos numa donzela. Se você me perguntar, pastor, o que Jó queria olhar numa donzela? Isso é pecado, irmãos. Isso é promiscuidade. Se nós não cuidarmos, isso acontece com todos nós, com as mulheres e com os homens. Santidade, às vezes a gente pensa, para se tornar santo como Jó, eu tenho que acordar 5 horas da manhã, fazer um jejum até às 9 da manhã e depois ler a Bíblia o dia inteiro e orar até amanhecer o dia. Nada disso é mencionado aqui. O segredo da integridade de Jó começa com esse compromisso de cuidar dos seus olhos. Aquilo que os seus olhos vê estraga tudo aquilo que ele faz durante dias de oração e de leitura da palavra. 2 minutos cobiçando uma mulher pode trazer tudo abaixo. Então, esse é o primeiro ponto e mostra então que a integridade de Jó não é algo inacessível, é algo que eu e você podemos muito bem conseguir monitorar. Cuide dos seus olhos, cuide daquilo que os seus olhos veem, cuide daquilo que Deus, especialmente na vida do seu ministério, como membro de uma igreja, ou como líder de uma igreja, Deus usa nossas vidas. E às vezes aquilo que nós observamos, aquilo que nós olhamos em questões de minutos, pode causar danos que custarão uma vida, décadas de investimento espiritual. Então essa é a primeira pergunta. Antes de dormir, Jó chegava diante de Deus e dizia: Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Como, pois, fixaria eu numa donzela? Se Jó não tivesse realmente, ou se ele tivesse olhado para uma donzela durante o dia, ele não perguntaria isso para Deus de noite. Segunda pergunta, diz aí nos versículos 5 e 6, ele diz: se andei com falsidade. E aqui, daqui para frente, as perguntas vão sempre iniciar com essa condicional se. Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. A pergunta aqui, que eu imagino que ele está fazendo, não é se ele é pecador. A pergunta é: qual foi a sua resistência ao erro? Veja, ele está perguntando se o seu pé se apressou. Esse é o ponto aqui em destaque. Deus sabe que todos nós somos pecadores, Deus sabe que todos nós somos inclinados ao pecado, Deus sabe que todos nós podemos ser tentados, mas a questão é o quão rápido nós caímos na tentação. Às vezes, nós nos colocamos em situações de tanta vulnerabilidade que não precisa muito para o diabo conseguir lograr êxito sobre a nossa vida. E é uma questão, às vezes, que vem, às vezes, com a idade, às vezes não. Eu lembro que quando eu era jovem, na mocidade, devia ter uns 18 anos, eu morava em Cuiabá, eu sou de Cuiabá. Cuiabá, nos anos 70, 80, era muito parado, terminava o culto por volta das 8 horas, não tinha mais nada para fazer. E um jovem, 8 horas da noite, no domingo, ninguém quer dormir. E nós da igreja saímos para ficar comendo alguma coisa na lanchonete à noite. Cidade muito quente, a gente ficava às vezes até 2 horas da manhã sentado assim na esquina. Ninguém bebendo, ninguém fumando, ninguém usando droga, nada disso. O pessoal da igreja, às vezes até levávamos um violão para tocar cânticos lá. Mas eu lembro que sempre que eu chegava em casa, o meu pai ainda estava acordado. E não precisava, ele não ia fazer nada, eu já era um homem de 18 anos. Ele sempre repetia uma coisa que eu achava extremamente obtusa e retrógrada. Ele dizia: olha, meu filho, depois da meia-noite,
Não tem nada que presta na rua. Mas como assim, meu pai? Nós estávamos ali com o pessoal da igreja. Nós estávamos ali, reunindo o mesmo pessoal que estava lá na igreja, agora estava só sentado ali porque era tão cedo. Isso nós fizemos por vários anos. Até que um dia, eu lembro essa imagem como se fosse hoje, estávamos sentados ali, um rapaz da igreja, ele era muito forte, sentado no capô do carro, e nós vimos um carro que vinha em alta velocidade. Bom, mas era na pista do outro lado. Mas sabe que essas coisas acontecem assim, é numa questão de piscar de olhos. Esse carro veio, não sei como, perdeu o controle, ele capotou e veio e bateu na frente do carro que esse jovem da igreja estava sentado. As duas pernas foram amputadas imediatamente. Naquele dia, irmãos, eu não sei por que esse cara bateu esse carro, se ele estava embriagado ou não, mas uma coisa eu sei. Meu pai, ele não é uma pessoa com muita instrução, mas ele estava certo numa questão. Tem hora para tudo. E a gente vai aprender isso com o tempo. Às vezes nós nos tornamos tão vulneráveis. Andamos sempre no limite, com companhias que não deveríamos estar andando. Andamos em lugares que não deveríamos estar andando. E eu lembro que meu pai falava uma coisa, olha, eu falava, o senhor não confia em mim? Ele diz, eu confio em você. Eu não confio nas pessoas que estão ao seu redor. Eu não confio nas pessoas que estão no ambiente onde você se coloca. Jó, ao perguntar isso, ele questiona a Deus se a sua resistência ao erro foi uma resistência assim mínima, ou pelo menos ele, como a Bíblia fala para a gente fazer, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. E às vezes eu percebo que o estilo de vida de alguns de nós parece não estar resistindo de jeito nenhum. Está convidando o inimigo, vem aqui, vem em frente. Deus não pediu para ninguém desafiar o diabo. Deus pediu para que nós resistíssemos ao inimigo. Cair porque você é tentado é uma coisa. Agora cair porque você se expôs e se tornou vulnerável é outra coisa. E Jó então faz essa pergunta: qual é a minha resistência ao erro? Pese-me em balanças fiéis para ver se meus pés se apressaram para o engano. Terceira pergunta que ele faz tem a ver com as suas posses. Sabendo que Jó era alguém muito rico, ele pergunta se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e as minhas mãos se apegou qualquer mancha. Então semeie eu e outro colha, e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Embora não esteja tão evidente isso aqui, mas a palavra qualquer mancha tem a ver com corrupção. E Jó está perguntando aqui a Deus se aquilo que ele adquiriu, ele o fez por modos legais, por modos dignos, por uma situação que não deixa qualquer rastro de corrupção, de uso inadequado dos meios para adquirir o que você tem. E olha, irmãos, isso aqui é uma palavra, às vezes, de advertência para nós que não somos ricos, incluindo eu. Mas às vezes no meio cristão há uma tendência de nós sempre olharmos para pessoas que são ricas e criarmos aquela insinuação: mas ele é rico, mas sabe lá como ele conseguiu essa riqueza. Como se você soubesse alguma coisa de como é que a pessoa pode. Às vezes, honestamente, se você perguntar para a própria pessoa, ela não sabe como é que ela conseguiu. Jó, sendo alguém muito rico, ele perguntava a Deus se em algum momento aquilo que ele conseguiu revelava alguma corrupção, algum desvio de caráter. Como eu consegui o que eu tenho hoje? E essa era uma pergunta que ele fazia constantemente. Nem todo mundo em nossa sociedade hoje tem a coragem ou tem sequer o interesse de fazer essa pergunta. É melhor que nem pensemos, é melhor que nem lembremos
não as pessoas da igreja, mas o mundo em geral, é imerso em corrupção de toda sorte, por todos os meios. Jó era alguém com muitas posses, e ele cuidava, ele monitorava para saber se aquilo que ele tinha era algo que ele havia adquirido com honestidade. A quarta pergunta, a partir do versículo 9, veja, novamente o nosso Jó volta a falar de questões relacionadas à mulher. E diz aí, nos versículos 9 a 12, se o meu coração, olha só, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, e andei à espreita, à porta do meu próximo, se eu fiz isso, Senhor, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Isso aqui é um eufemismo para dizer que se eu tive um caso com outra mulher do meu próximo, que o meu próximo também tem um caso com ela, pois isso seria um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. O caso aqui é diferente. No versículo 1, Jó está falando dele olhar para uma donzela, uma moça mais jovem que ele. Aqui, no caso, já é uma mulher casada. Ele está dizendo que se ele deixou o seu coração ser seduzido por uma mulher do seu próximo, e ele andou espreitando. Aqui duas coisas para que você pense. Primeiro, deixar o coração ser seduzido é algo que acontece automaticamente. Eu tenho a tristeza, às vezes, de aconselhar casais lá na região onde eu estou, em São Paulo. Pessoas que vêm falar para mim algo mais ou menos nessas palavras: pastor, eu não fiz nada, eu não movi uma palha, eu não fiz nenhuma insinuação, mas de repente eu me vi gostando de outra pessoa. Mas pastor, eu jamais fiquei olhando Facebook ou qualquer foto, mas de repente, sem fazer nada, eu juro para o senhor, eu comecei a gostar de outra pessoa, sendo eu casado. E eu tenho que dizer, irmãos, o óbvio, que esse é o problema: você não fez nada. Porque se nós não fizermos nada, o nosso coração é inclinado para isso. Então o erro está em não fazer nada. É por isso que Jó diz: se eu deixei o meu coração ser seduzido. Então é responsabilidade nossa não deixar o nosso coração ser seduzido. Então esse é um passo que você tem que fazer consigo mesmo. Não deixar o seu coração se inclinar para isso. Segunda coisa, já é um ato mais direto. Aqui já é alguém andando, espreitando na casa do próximo. É mais do que você cuidar do seu coração. Agora você tem que cuidar também dos seus passos. Você pode evitar muita coisa criando uma nova rotina, criando um novo trajeto na sua vida, criando uma nova rotina. E Jó pergunta isso a Deus: se ele algum dia andou espreitando a porta do meu próximo. Se isso aconteceu, ele quer que Deus puna severamente. Inclusive, as punições que Jó menciona aqui são coisas que vão até para a esposa dele. A esposa dele não sabe de nada disso. Tá? Aqui no contexto de Jó, o adultério era um crime hediondo. No Brasil, eu não sou advogado, mas sempre que eu falo isso, alguém lembra aí, mas o adultério deixou de ser crime no Brasil. Se não me engano, em 95, alguma coisa assim, não foi? Mas é recente. 2005, né? Então, não é mais crime. Mas Jó sabe que isso, diante de Deus, é um crime hediondo, e ele monitora o seu coração. Irmãos, jovens, adultos, velhos, cuidem do seu coração. É assim que a gente se torna como alguém descrito como alguém reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal.
Às vezes as pessoas pensam que é algo muito mais místico passar um mês no monte, orando, com as mãos levantadas, jejuando, passando 40 dias sem comer, sem beber. Você pode morrer, meu filho. Mas se você cuidar dos seus olhos, se você cuidar do seu coração, o efeito é melhor. Entenda, eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem ora, a quem sobe no monte, nada disso. Eu estou dizendo que Jó, ele está dizendo como ele conseguia essas coisas. A quinta pergunta que ele faz tem a ver com os que serviam. Vocês viram que no capítulo 1 é dito que ele tinha uma quantidade inumerável de pessoas que o serviam. E aqui ele pergunta se eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então, que faria eu quando Deus se levantasse e, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Essa é uma percepção boa de quem é patrão, de quem é uma pessoa que tem várias pessoas debaixo da sua autoridade, saber se o que nós fazemos em alguma medida oprime a vida de outros. Isso não vale aqui para filhos, viu? Eu já tive filhos adolescentes, hoje são grandes, e às vezes eles reclamavam para a mãe dele que a mãe dele estava oprimindo, porque a mãe exigia que ele não deixasse a roupa suja espalhada pelo quarto. Não é o caso do filho de vocês, né? Mas os meus, a gente entrava no quarto, parecia que tinha explodido uma granada de roupa suja, assim, para todos os lados. Meu filho do céu, como que você consegue? A minha esposa comprou uma girafa assim para pendurar a roupa, que tinha 3 ganchos. Olha, pendura, mesmo que você não vá colocar ainda na roupa suja, pendura a sua roupa aqui. Não deixe jogado debaixo da cama, no travesseiro, às vezes a toalha molhada no meio de lençol, no meio de coberta, pendure aqui. E aí depois de comprar, colocamos lá no quarto dele, ele enfiava a roupa naquele, ficava parecendo uma árvore assim, tudo socado, cueca suja, com toalha molhada, com roupa limpa. Então, e aí ele dizia que a insistência da minha esposa de manter as coisas organizadas era uma opressão. Isso não é opressão. Isso aí é a demonstração legítima. Opressão, irmãos, às vezes envolve você fazer projetos na sua vida, fazer coisas na sua vida que irá contar com a ajuda de pessoas, irá contar com o tempo das pessoas, irá contar com recursos de uma pessoa, irá contar com a aprovação de pessoas. E tem muitas pessoas que não têm coragem de falar não e se comprometem a ajudar alguém que não deveria ser ajudado. Porque pessoas inventam planos mirabolantes e errados e que não deveria jamais ter começado, mas porque ninguém teve coragem de falar não, isso se torna opressão. Isso se torna uma maneira de você conseguir o que você quer à custas da opressão de outros. Pessoas que são humildes, pessoas que te amam o suficiente e não querem negar aquilo que você quer fazer. No final, tudo isso se torna um ciclo opressivo de você querendo conquistar coisas à custas do tempo, do recurso e da aprovação de outros. Jó perguntava isso diante de Deus: será que eu oprimi alguém daqueles que eu servia? Versículo 16, vem a 6ª pergunta. Será que eu demonstrei generosidade? Veja no versículo 16. Se eu retive o que os pobres desejavam, e eu fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo, e como se eu lhe fora pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta.
Jó perguntava isso diante de Deus. Irmãos, generosidade é algo difícil. Demonstrar generosidade é algo complicado, especialmente numa sociedade em que nós vivemos hoje. Porque você, ao ajudar alguém, você pode criar um dependente. Ao ajudar alguém, você pode criar uma pessoa que não é capaz de andar com os próprios pés. Existem realmente aqueles que precisam ser ajudados, mas não é fácil ajudar. E identificar quem precisa da nossa ajuda é algo muito mais complicado. Então, o texto aqui não está falando de pessoas pobres, de pessoas que vivem na rua, de pobres, como às vezes a gente vê nas cidades, nas grandes cidades do Brasil. Mas a ideia aqui, veja aí, sublinhe na sua Bíblia, pessoas que desde a mocidade cresceu comigo. Esse é o ponto. É um pobre, mas é um pobre que eu conheço desde a mocidade. E aqui vai uma palavra aos jovens agora. Eu já fui jovem, hoje já sou velho. Eu estou com 55 anos, mas quando eu era jovem, todo jovem tem esse desejo de querer fazer algo diferente para transformar a sociedade. E um dia terminamos a programação da mocidade. O pregador falou sobre ajudar os pobres, que a igreja é sempre hipócrita porque não ajuda os pobres, aquela coisa toda. E o jovem eu fiquei super empolgado com isso. Então saímos na porta, a igreja central em Cuiabá fica no centro da cidade. O primeiro pobre que a gente viu, a gente olhou, tinha um mendigo ali. Vamos trazer o mendigo para dentro da igreja, coitado. Trouxemos o mendigo para dentro da igreja. Fedido, sujo, com a roupa suja. O que a gente vai fazer com ele, né? Então, pensamento nosso, especialmente meu, né? Vamos dar um banho nesse mendigo, porque, primeira coisa, ele está fedido demais. Levamos ele para debaixo de uma torneira que tinha assim na igreja. Colocamos ele sentado e ligamos a torneira para lavar o mendigo. Mas ele estava tão sujo, tão encardido, que parecia que estava impermeável. A água passava assim e nem molhava o mendigo. Aí eu tive a brilhante ideia, não tem sabonete aqui, né? Vamos pegar, tem uma caixa de sabão em pó Omo. Olha a ideia. Derramamos na cabeça do mendigo assim, uma porção generosa de sabão em pó. E começamos a esfregar aquela cabeleira dele. Meus irmãos, não parava de sair espuma nunca. Aquilo ali, né? E tinha moças também junto. Depois resolvemos tirar a roupa do mendigo, porque a roupa estava horrível. E né, pedimos para as moças sair dali e dá-lhe água, e não parava de sair espuma. E ficamos meia hora ali com a água correndo, a mangueira em cima da cabeça do mendigo. Depois, mendigo limpo, lavado com Omo. E agora, vamos soltar ele na cidade novamente pelado, mas limpo? Não. Alguém tem alguma roupa? Ninguém tinha roupa. Aí nós fomos num guarda-roupa que tinha as roupas do coral da igreja. Qual a melhor utilização, né, de uma roupa, de uma toga do coral? Vestimos a toga do coral no mendigo. Agora ele está limpo, cheiroso e está com a toga pronto para entrar no reino dos céus, né? Naquela noite tinha acabado de fazer um jantar, uma atividade da igreja, serviram um estrogonofe, várias coisas. E, gente, nós não vamos soltar esse mendigo com fome, né? Ele está agora lavado, com banho tomado, mas ele deve estar com fome. E aí, 4 pessoas dando de comer ao mendigo. Deram para comer, a ele comer estrogonofe, um monte de coisa, suco, sobremesa, refrigerante, café. E o mendigo não falava não. Depois ele está lavado, está vestido, está alimentado. E agora? Vamos soltar ele na rua? Aí as mulheres, coitado, não vamos poder. Então, vamos deixar ele dormir aqui na igreja. Aí achamos um lugar para ele, né? Um tapete assim na igreja. Fechamos a igreja e o mendigo ficou lá dentro, sozinho. Olha a ideia nossa de cumprir o mandato de cuidar dos pobres.
À noite, irmãos, esse mendigo, obviamente, era tudo escuro, não tinha janelas assim como tem aqui. Ele acordou de noite, ele não sabia onde é que ele estava, e deu-lhe um desarranjo intestinal. E ele saiu à procura de um banheiro. Ele não conhecia, né, o local. E para fazer uma história longa, curta, esse mendigo deixou um rastro assim, ele procurando o banheiro. No outro dia cedo, os diáconos chegaram para abrir a igreja. Estava um cheiro de fezes na igreja. E eles queriam saber quem foi que teve a ideia de colocar um mendigo dentro da igreja. Além disso que aconteceu, ele podia ter morrido, ele podia ter caído em algum local. Mas veja, irmãos, as melhores intenções às vezes fazem coisas que são terríveis e que não colaboram em nada. Certamente esse mendigo teve a experiência de tomar um banho, mas nada muito além disso. Então veja, o que o texto diz, Jó está perguntando se ele deixou de ser generoso com pessoas que ele conhecia desde a mocidade. Então não é qualquer mendigo, não é qualquer pobre. É alguém que você conhece, que cresceu com você, e hoje você cruza na cidade e olha para ele, puxa vida, fulano, nós jogávamos bola junto quando era menino, olha você aqui. Então é você demonstrar compaixão com alguém que não teve a mesma sorte, seja lá isso signifique para alguns, mas de ter os mesmos privilégios na vida, e você se compadecer e ajudar, é diferente. À medida em que nós recebemos bênçãos da parte de Deus, o nosso coração às vezes se endurece à necessidade do próximo. Então Jó perguntava isso constantemente. Sétima pergunta, versículos 24 e 20, ele pergunta, no 20 em diante, né? Ele pergunta se ele foi avarento. Esse versículo está errado, mas a partir do versículo 21, ele disse: eu levantei a mão contra o órfão, porque por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação. Olha, ele é bom para inventar punições, né? Ele mesmo diz a Deus o que é para ser feito. Deus não falou nada disso, não está na lei de Deus, aquele que não ajudar eu vou arrancar uma omoplata. Não, Deus nunca falou nisso, mas o Jó, ele cria essas punições por conta própria, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, e se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Então, se eu fiz isso, Jó pergunta diante de Deus, isso seria avareza. Olha, irmãos, há um limite muito estreito, uma linha muito tênue que separa o desejo de crescer com a ambição, a vontade de lutar com a ganância, o desejo legítimo de ser uma pessoa lutadora com o desejo pecaminoso de se tornar avarento. E a linha aqui é exatamente a generosidade, aquelas pessoas que veem e entendem a necessidade de compartilhar o que é seu com aquele que precisa, é um grande antídoto para a avareza. E nós fazemos parte de uma igreja que tem vários canais para você contribuir. Você não precisa sair procurando mendigo na rua para entregar bens e nenhum benefício. Mas cuide do seu coração nesse sentido. Jó, sendo uma pessoa muito próspera, ele perguntava isso constantemente. A partir do versículo 26, ele diz: ele foi idólatra. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. Também isso seria delito, a punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima.
Esse é um gesto de idolatria nos dias de Jó. Eu não sei se tem algum carioca aqui na igreja, tem? Do Rio de Janeiro? Quem é do Rio sabe que as pessoas que vão para as praias e hora que o sol está se pondo, o que é que eles fazem? Eles aplaudem. Você já viu isso? É uma prática muito comum do carioca, não o carioca crente, né? Mas o carioca em geral. Eles estão na praia e a hora que o sol está se pondo, eu já vi isso. Todo mundo aplaude. Tá? É um gesto cultural, muito envolto em várias circunstâncias, mas nos dias de Jó, era comum as pessoas adorarem o sol, né? Como várias crenças da época do mundo antigo, então, isso era comum. E Jó pergunta se ele, em oculto, mandou beijos para o sol e envolveu-se com algum tipo de idolatria. Esse é algo que nós também devemos monitorar o nosso coração. Do contrário, a gente acaba envolvendo com essas práticas. A nona pergunta, versículos 29 e 30, ele pergunta se eu me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Olha, irmãos, isso é muito difícil, porque às vezes nós temos pessoas que nós só não pedimos as imprecações, como diz aqui, porque a gente é temente a Deus. Mas é aquele vizinho que sempre incomoda, vai lavar o carro dele, coloca aquele som alto, faz aquele churrasco, joga aquele cheiro de gordura na sua roupa recém-lavada, pendurada. É aquele vizinho que causa tanto problema. E às vezes, quando você vê, caiu uma chuva e um raio caiu em cima da casa do vizinho, a gente tem que segurar para não se alegrar. Oh, glória, né? Esse raio veio na hora certa, ainda bem que veio de Deus, e fulminou com esse vizinho, né? Graças a Deus. Jó, ele guarda-se dessa atitude vingativa, se alegrar com a desgraça daquele que me tem ódio. É algo que a gente deve guardar no coração. E a razão é muito simples. É porque a vingança pertence a Deus. E quando nós alimentamos esse sentimento de vingar com as próprias mãos, a gente acaba indiretamente mexendo e tratando o nosso coração para se tornar cada vez mais propenso à vingança. Então, Jó perguntava diante de Deus se ele foi vingativo. A 10ª pergunta, no versículos 31 e 32, está errado aqui, mas ele diz se ele foi, veja aqui, nos versículos 31 e 32, ele diz que se a gente da minha tenda, eu não disse, a quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua. Se você está anotando aqui, essa pergunta é se eu fui omisso. Essa é a pergunta. Está errado, me desculpe aí. Essa 10ª pergunta, se fui omisso. E aqui, meus irmãos, no versículo 31 em diante, Jó fala de algo interessante, que é você ter a oportunidade de ajudar alguém e não fazer isso. Ter diante das suas mãos a oportunidade de servir de bênção para outros e não fazer isso. O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas não abria ao viandante, ou seja, o viajante. Isso é algo que já não fazemos mais hoje em dia, por razões óbvias, né, da violência no mundo em que nós estamos. Mas houve um tempo em que as pessoas viajavam, passavam pelas cidades, ligavam para o pastor: pastor, eu estou passando aqui na cidade de Dourados, tem a casa de algum irmão que eu posso dormir? Hoje o pastor não faz isso jamais. Muito perigoso. Saber quem é a pessoa, nunca viu antes. No máximo, deitar na igreja em algum lugar, mas não vou mandar uma pessoa passando pela cidade para dormir na casa de um membro da igreja. Jó, ele sabe
que ele é uma pessoa que teve muitas oportunidades e a questão da omissão é algo importante. E aqui eu queria chamar a atenção, é até uma curiosidade, no versículo 33, veja aí na sua Bíblia, talvez não sei qual versão você tem, mas no versículo 33 diz que se como Adão encobri as minhas transgressões. Então, essa é a única vez no livro de Jó que ele menciona um episódio da Bíblia. Não há absolutamente mais nenhuma referência no livro de Jó a qualquer outro episódio da Bíblia, nem a Moisés, nem ao dilúvio, nem absolutamente nada. Mas ele menciona esse episódio com Adão e o fato de Adão ter tentado esconder a sua transgressão. Mas também, antes disso, não tem mais nada também, né? Então, ele citou algo aqui do começo de tudo. Então, ele pergunta se ele fez isso porque ele temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que eu me calei e não saí à porta. Então, aí está a omissão. Por que você é ou não omisso? Uma das razões que Jó diz é porque eu temia ser julgado pelas pessoas, perder o prestígio que eu tenho ao ajudar alguém. Não vou fazer isso. Se eu fiz isso, ó Deus, né, que o Senhor me puna. E esse é o versículo, então, o omisso. A 12ª pergunta: se eu fui justo com a minha terra. Versículos 33 em diante, especialmente o versículo 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa escrita, assinada. Esse é um testemunho que talvez Jó tivesse ele mesmo fazendo um registro dessas coisas. Ele tinha algo escrito. Isso posteriormente foi usado para a composição do livro. E ele diz que ele quer apresentar isso ao Todo-Poderoso e que o meu adversário escreva a sua acusação. Interessante, Jó não sabe que Satanás está envolvido nisso. Mas ele diz, olha, aqui está a minha defesa. Eu quero que o meu acusador mostre o que ele tem contra mim. E é interessante que ele diz, por certo que eu a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Então, não há nenhum receio da parte de Jó de que ele tenha usado os seus recursos de maneira que não deu o devido valor à terra onde ele está. E ele conclui dizendo que se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente e causei morte aos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Irmãos, nós estamos vivendo numa época onde o tema sustentabilidade tem se tornado cada vez mais real. E eu não quero falar sobre isso porque é uma coisa já óbvia, mas como igreja, como povo de Deus, nós precisamos cada vez mais estar conscientes, especialmente ensinando a geração posterior, os nossos filhos, a dar o devido valor àquilo que nós temos hoje. Às vezes eu percebo como que os nossos filhos, os meus, né? Os seus não são assim, mas os meus filhos acordavam de manhã, pegava aquela caixa de cereal, e como é caro esse tal do cereal, né? Uma caixa de cereal daquela é uma fortuna. Eles despejam assim na tigela, e não põe pouquinho não, não é com colher não, despeja de já foi R$10 ali naquela. Veja, eu não sou uma pessoa mesquinha e pão dura, mas eu creio que pelo menos os nossos filhos tinham essa impressão de que os sucrilhos, ele se multiplicava dentro do armário. Ele abria, tinha lá.
Ele comia, acabava a caixa, no outro dia aparecia outra nova lá. Ele não sabia que alguém tinha que ir trabalhar, alguém tinha que ir no supermercado, tinha que comprar, tinha que pagar e tinha que repor a caixa ali. Saber dar o devido valor para as coisas, irmãos, é algo importantíssimo. E Jó, sendo uma pessoa muito rica, ele monitorava isso. Ele não queria se tornar uma pessoa que era injusta com os meios e com os bens da terra que lhe sustentava. E nós devemos fazer isso cada vez mais, haja vista a maneira escassa que os recursos estão se tornando. Vocês têm um grande privilégio de ter uma propriedade invejável aqui na cidade de Dourados, mas tudo isso teve um custo e ainda tem. E para manter e para fazer tudo aquilo que nós conseguimos fazer hoje, alguém teve que pagar um preço muito caro. E a responsabilidade de ser justo com a terra, justo no sentido de você saber, que aquilo que nós fazemos hoje tem um preço e nós temos o privilégio de ser pessoas generosas. Se gerações anteriores na igreja conseguiram, esse grande terreno para construir a igreja, então hoje nós não precisamos mais de ajudar em nada, já tem os cantos da igreja todos alugados, aí geram recursos. Não, a nossa generosidade ainda se faz necessária, mesmo que não precisasse. Nós somos generosos por causa do Deus que nós adoramos. Ele nos pede Ele nos ordena que compareçamos diante dele, não com mãos vazias. Portanto, irmãos, diante dessas perguntas, eu lhe faço a seguinte: o que você tem feito para manter-se íntegro diante de Deus? Se você fizer essa pergunta para alguém que não assistiu essa palestra, certamente ele vai responder algo. Olha, eu leio um plano de leitura do reverendo Hernandes. Eu já li a Bíblia 3 vezes na minha vida. Eu tenho o hábito de... Olha, eu falando de oração novamente aqui. Eu juro, eu não sou contra oração, mas eu estou falando que alguém vai dizer: eu oro todo dia, 2 horas antes de sair de casa. Jó, se ele fazia essas coisas, eu acho que ele fazia, mas não é isso que ele coloca como principal, porque todas essas coisas se tornam nulas quando você se torna uma pessoa, por exemplo, como ele disse, que olha para o corpo de uma donzela com intenções impuras. O que é que vale você orar, jejuar e ler a Bíblia 3 vezes e fazer qualquer outro tipo de exercício espiritual, se você ao mesmo tempo tem esse desvio de caráter? O que é que você tem feito para manter-se íntegro? Cristo, ele é o nosso modelo de integridade, irmãos, não é Jó. Jó era pecador igual nós. Então não olhe para Jó como um modelo a ser seguido. Cristo é o nosso modelo. E nele, ou seja, em Cristo, nós podemos ser até mais íntegros do que Jó. Porque em nós habita o Espírito de Deus. Ele é o nosso cabeça e nós somos o corpo. Então, não olhe para Jó como um modelo a ser seguido. Ele é um modelo de pessoas que andavam na força do Espírito. Ele certamente é Deus quem fazia essas coisas em Jó. Eu já vou antecipar uma pergunta que alguém perguntou: será que era Jó que fazia essas coisas, reverendo? Certamente não. E é por isso que Deus tinha a coragem de falar diretamente para o diabo: você pode testá-lo como você quiser, eu sei que Jó não fraquejará. Não é porque Jó era forte, não é porque Jó era muito robusto espiritualmente, é porque Deus sabia quem estava efetuando aquelas coisas na vida de Jó. A vida de Jó é um testemunho da perseverança dos santos. Aquilo que Deus, a boa obra que Deus começou em nós, não será desmanchada. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela lembrança que este texto nos traz. Ajuda-nos a andar mais cuidadosos e cônscios da nossa responsabilidade para sermos homens e mulheres tementes a Ti, que sejam retos,
íntegros, tementes a Deus e que se desviam do mal. Essa é a nossa oração, o nosso desejo sincero, em nome de Jesus. Amém. Pode levar isso aí, Rev? Só deixar ali em cima do piano, por favor. Meus irmãos, então, como eu disse, nós vamos ter apenas 20 minutos, no máximo 20 minutos neste momento. E como uma tática, para que vocês não vão embora antes da mesa, a gente vai sortear no final da noite uma edição das Institutas de Calvino, tá bom? E só vai receber quem permanecer aqui até depois da mesa redonda, tá bom? Então eu vou sortear 2 livros, ou melhor, uma Bíblia e um livro. Esse livro, uma vez me falaram assim: pastor, como que você indica a leitura desse livro? Cosmovisão Sexual Cristã. Mas eu indico, vale muito a pena. Ele faz uma leitura da revolução sexual, aplicando para os nossos dias. E como a revolução sexual mudou a nossa forma de enxergar o mundo, enxergar a identidade, e para entender muito do que a gente tem vivido na questão de ideologia de gênero. Tá bom? A gente vai sortear ele agora, rapidamente. E aí, depois a Bíblia. Vou sortear 2 números, até 194. Sortear. Número 182 e número 94. 182 e 94. Vamos. Primeiro livro, eu falei que número 184? 82. Christian. Olha, o Christian ganhou um livro. Marmelada, viu? Olha só. Obrigado. E agora a última Bíblia. Deixa eu ver qual que é o número que eu tinha tirado, que eu nem lembro mais. 94, né? Número 94. Thalita Vitória Andrade Santos. Então, gente, no máximo 20 minutos e a gente está voltando. Lembrando que ao final nós temos o sorteio das Institutas de Calvino.